imaginou na situação de a sua mãe vai apresentar pra você e seus irmãos o seu novo namorado, e tudo isso na sua casa de praia? Não? Mas agora você vai imaginar e vai ser aqui no Foyer. Vem comigo. E já estamos com o nosso convidado dessa semana aqui no nosso Foyer e eu vou começar apresentando ele pra vocês. Ele é cantor, ator, diretor, professor e gestor cultural. Ele vai do palco às coxias, do online ao teatro de rua. Com vocês, Pedro Granato. Gente, cantor, eu fiquei até surpreso. É. Eu achei até que fosse eu. Exato. Eu falei, quem é esse Com certeza convidado não que eu era quero eu. conhecer? Que ótimo. Vou conviver com alguém aqui. Pedro, seja muito bem-vindo. É um prazer te receber aqui. Finalmente conseguimos alguns percalços no caminho, mas você finalmente está aqui conosco. Obrigado. Esperamos que seja um programa gostoso e tranquilo. Tá tudo ótimo. E temos também o Bruno, que está aqui conosco. O Bruno, que já é figura carimbada do Foyer, mas hoje está ocupando a nossa cadeira rotativa e vai me ajudar na condução desse programa, não é mesmo? Pois é, muito bom estar aqui de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Gente, Tá bom, Bruno, vamos. Ei, Que bom. eu vou baixar esse astral, tá tudo bem. Mas que bom, obrigado por terem me recebido. Espero que vocês se divirtam. Pedro, obrigado por estar aqui. Eu fiz questão de estar aqui hoje contigo. Na verdade, eu fiz questão de estar aqui hoje. Depois eu soube que era contigo, mas que bom que é contigo. pô, olha aí, você perdeu a oportunidade de fazer um elogio, né? Ele começou no É climão, difícil. continuou no climão, Não, cara. é, o O Bruno- clima vai se sobrepondo. Já Mas que sabemos bom, qual vai ser o tema obrigado. do programa de hoje. Bem, Casos de família. exatamente. A minha peça também não foge muito à torta de climão Exatamente. permanente, né? Eu achei que eu mereço. Muito bem, e pra gente começar então o nosso bate-papo, a gente tem um quadro que chama Vem Cá, Te Conheço, que é um quadro em que a gente traz curiosidade sobre a sua vida, que talvez você saiba sobre você mesmo, a gente espera que sim. Talvez você saiba, Bruno, mas vocês aí de casa com certeza não sabem. Então nós vamos à nossa primeira curiosidade de hoje. A primeira curiosidade que a gente separou, o nosso time de pesquisadores, que é gigantesco aqui no Foyer, sabe? Nossa. São cadeiras e cadeiras, vocês passaram por toda a nossa redação, não é? Sim. Muita gente. Eles separaram a curiosidade que é: o espetáculo Fortes Batidas foi o que lhe abriu as portas para o teatro jovem no Pequeno Ato. Isso é verdade? É verdade. Foi quando eu uni o papel de professor com o de diretor, eu acho. Na verdade, teve uma espécie de pré ao Fortes Batidas, que foi o Submarino, que era um texto do Leonardo Moreira, e que eu montei no Célia Helena para o Festival Conexões, que é um festival que monta textos ingleses e brasileiros, faz justamente uma troca. Então, às vezes o mesmo texto é encenado aqui e lá. Então eles fazem uma rotação. Então, desde textos britânicos vêm para cá, como textos brasileiros vão para lá. E aí, quando eu montei o Submarino, eu gostei muito. A montagem foi legal. A gente acabou saindo, digamos assim, dos muros da escola e foi para o Centro Cultural São Paulo. Quando eu cheguei lá, a Lisete Negreiros, saudosa que estava lá, ela me falou assim: não, legal fazer uma temporada de vocês, mas eu também, assim, tenho que entender por que eu vou deixar um grupo jovem se apresentar aqui e não vou abrir espaço para outros. Falei, pô, então, mas por que a gente não abre, então, uma seleção e faz um novo espetáculo dela? Isso seria ótimo. Eu falei, então, tá bom. Vai lá, então preciso de um tema. Aquele foi o ano do incêndio na Boate Kiss. E eu convivendo mais com jovens alunos, eu falei assim, putz, acho que um bom tema é uma festa. Porque justamente estava me incomodando também, como eu estava estudando muito, assim, estava aprendendo muito com os meus alunos, eu ficava muito incomodado como as pessoas só olhavam para o universo jovem na hora da tragédia. Então vem a coisa sensacionalista, o medo, o pavor. Mas assim, ninguém olhou porque estava rolando com aqueles jovens, com as histórias, tarará. E eu mesmo pensei que eu, em festas, tinha vivido muitas coisas muito intensas que ninguém soube. Porque o som tá alto. Então tem gente que termina namoro, tem gente que trai, É. tem gente que se descobre, gente que se assume, gente que tem crise de pânico, gente que sai chorando, que rompe a amizade. E às vezes você só vai saber no dia seguinte, às vezes você nem soube. Porque tava naquela Se confusão. não virar um bafão, ninguém vai saber. Então eu joguei esse tema pro Centro Cultural, foi legal, abrimos inscrições e foi o ano que eu fui selecionado para ir pro Lincoln Center, em Nova York, e ficar com um monte de diretores. Então a gente, tipo, abriu inscrição e eu fui ficar um mês fora aprendendo com um monte de diretor. E aí quando eu voltei, lá eu estudei novas formas de teatro, a ideia era justamente teatro para quem estamos fazendo. Então eu fui pesquisar teatro imersivo, teatro interativo, teatro online, teatro musical, teatro comunitário, teatro político, teatro de guerra. Aí, quando eu voltei, eu falei assim, não, é claro que essa peça é imersiva. Não estava tão claro para mim, eu falei assim, se eu fazer uma peça que é uma festa, ela tem que se passar numa festa. Uhum. E aí, nessa montagem, que foi no começo
promovida pelo Centro Cultural São Paulo, virou a primeira montagem do Núcleo do Pequeno Ato. Foi longo? Foi tudo bem? Foi Falei demais? maravilhoso. Ah, o diretor de teatro fala muito, né? A gente tá E acostumado. isso é Ah, ótimo. A gente tá é isso aqui que pra facilita o nosso trabalho, né? Ah, Mas sabe uma coisa que eu acho muito interessante no Fortes Batidas e depois na trilogia toda, né? 11 Selvagens e Distopia Brasil, que acho que a gente vai falar mais pra Uhum. frente também. Não foi a primeira vez, mas eu acho que na nossa era teatral foi a expressão mais forte do que é um teatro jovem de verdade, né? Porque até então, o que que a gente tinha de teatro jovem que a gente pode lembrar? Aurora da Minha Vida? Não sei, Possivelmente. possivelmente. E foi a primeira coisa com uma pegada e com uma identidade. Mas você tinha esse desejo de que fosse isso assim? Ou foi uma coisa que foi se construindo e... então, eu tinha isso muito claro. Porque eu via, assim, eu tenho amigos, por exemplo, assim, como o Fábio Lucindo, a Rita Batata, eu tinha feito Aham. um curta com eles. O amigo meu, Charlie Brown, que é um cineasta, me chamou para editar um curta em que eles era uma história sobre a primeira vez, ouvindo músicas do White Stripes, Eu Quero Ser Jack White. Só que o Fábio Lucindo, sei lá, tinha passado 10 anos, eles continuavam fazendo peças jovens. Eu falava, mas Fábio, você já tem 30 e poucos, você não é mais... E eu, quando fiz o Submarino, que era um texto lindo, e eu fiquei tentando fazer muitas maneiras de fazer com que esse texto ficasse, digamos assim, mais atraente para os jovens. Mas tanto o tema, como às vezes o jeito poético que o próprio Léo escreveu o texto, eles eram certas travas para as pessoas se verem realmente lá. Porque o Submarino tratava sobre... Sobre o suicídio de um garoto, Aham, suicídio e morte de um garoto. É muito bonito o texto. Só que ele não chega até essa linguagem jovem. tá. Ele é bem a marca do Léo mesmo, né? Porque ele fala justamente do processo de luto de uma turma de natação, que um menino morre numa condição dúbia, e ele acompanha em saltos temporais o desenvolvimento dessa turma ao longo de um ano. Então, assim, a menina que namorava ele, quando que ela fica com alguém depois. É muito bonito, porque vai mostrando um pouco a passagem do tempo e como o luto. Eu justamente estou passando por um luto que eu estou completando um ano. Eu estava conversando com a minha companheira como é bonito mesmo o processo, né? Eu já passei Uhum. por um luto muito forte também pessoal. Nossa, faz um ano, né? Olha como a gente em algum lugar É. tá mais sereno, né? E a peça falava disso, assim, sobre um pouco essa beleza de o processo de luto da primeira dor muito forte até a redescoberta. E aí tinha, digamos assim, como metáfora a questão de nadar, da piscina. Então era muito bonito, assim, o tema. Mas, todavia, entretanto, quando eu ia convidar as pessoas no Centro Cultural, era uma peça sobre suicídio, contexto poético, eu tinha que botar. Eu peguei músicas do XX, eu fui buscar músicas que pudessem dialogar com a nova geração. Mas tinha um esforço um pouco maior. Aí, quando eu fui fazer o Fortes Batidas, eu pedi para toda. Eu reuni uma equipe de criadores, seja de cenógrafos, assistentes de direção, de atores, atrizes, para que eles trouxessem os temas, para que eles trouxessem as Uhum. músicas, para que eles trouxessem as roupas. Então, tinha uma coisa francamente assim: eu quero fazer um teatro jovem, feito por jovens, com temática e estética jovem. Eu não vou vir com a ideia pronta. Eu tenho um tema. Eles vão Sim. me dar as formas, o que está pegando. Então tinha uma vontade muito clara de fazer isso. E eu lembro até no Centro Cultural São Paulo, foi uma briga ali dentro. Tá. Porque eles não entendiam que podia ser uma peça jovem profissional. Para eles, uma peça jovem era uma peça estudantil, ou era uma peça amadora. E eu lembro que eu fiz uma coisa muito atrevida. O Pena era o diretor na época do Centro Cultural São Paulo, e a Elisete tinha bancado ali o projeto no início, mas depois, quando chegou no. Assim, a gente já estava, sei lá, 9 meses de processo, a gente ia estrear. Eles cortaram muito da verba. Falaram assim: porque é uma peça jovem. Eu lembro de eu fui fazer aquelas coisas meio de filme, assim. Eu vi o Pena indo tomar um café ali no negócio e falei assim: Oi, Pena, tudo bom? Pedro, prazer. Então, desculpa, você tá errando. Porque a gente tá fazendo uma peça muito séria, um Uhum. projeto, tipo, profissional. A gente vai estrear um negócio. E felizmente, quando estreou, ela foi um fenômeno de O público. maior Mas assim, sucesso, não é? putz, talvez até o maior sucesso que eu já fiz. Porque assim, Uhum. as pessoas, era assim, horas antes da bilheteria abrir, começava a formar fila de jovem. Sim. Era mágico. Você se sentia Uhum. como banda adolescente mesmo. Que a coisa esgotava muito rápido. E tinha filas homéricas, aí no Facebook do coisa, tinha gente brigando porque não conseguia entrar. Aí cada vez as pessoas chegavam antes. Então os atores chegavam, já chegavam assim, gente, tá tipo fila até o metrô. Assim, sei lá, quando os atores estavam chegando. Então, teve um lado que foi assim, putz, que legal, consagrou uma tentativa que era arriscada. Sim. E eu lembro até que essa época eu era mais briguento. Acho que eu tava querendo. Na verdade, eu lembro que teve um jornalista que escreveu que era assim, ele me entrevistou.
Daí eu falei todas as referências dele, falei sobre vantagem de ser invisível, Trainspotting, sobre a busca de ser Uhum. um desses coming to age movies, né? Assim, essa ideia de Uhum. que esses momentos de virada, né? Que você amadurece. Aí, de repente, o cara foi fazer a matéria, ele escreveu assim, assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. Numa coisa meio malhação, sei lá, ele fez alguma comparação com malhação, eu falei assim, cara, se fosse uma crítica, você podia fazer. Nessa época eu tava com muita fé no projeto assim, Uhum. mas você fez uma matéria. Eu não te falei nada de malhação, não tem nada a ver com malhação. A gente tava fazendo, acho que numa época também, que já faz tempo, né, gente? Faz Sim. uns 11, 12 anos. Era uma peça jovem e era uma peça francamente LGBT, né? Tinha, assim, dois meninos que se beijavam, assim, que era comemorado, assim, a plateia, Uhum. tipo, Era um vibrava. E negócio também depois no absurdo. final umas meninas. A trama justamente eram os dois, digamos assim, amigos desajustados, seja um menino e um menino e uma menina que os amigos ficavam empurrando um pra ficar com o outro, cada um ficava Com o com outro. pessoas do mesmo É. sexo. E era uma descoberta pros dois, era a primeira vez. É, e a reação da plateia era muito emocionante, era muito bonita, assim, porque as pessoas vibravam. A gente estava num momento ainda pré-Bolsonaro, então tinha também uma coisa, parece que a minha mesma geração viveu com muito mais, né? Homofobia, racismo, acho muito mais problemática. E eu via neles, nessa geração, uma coisa mais livre mesmo. Uhum. Então era um momento de muita euforia. Era um momento muito bonito, assim, de efervescência. Eu acho até que você falou da trilogia, a trilogia vai acompanhando a Uhum. queda do humor do Brasil. Porque assim, o Sim. Fortes Batidas ele vem com um lugar muito alegre. Uhum. Até começou com esse lugar de Fortes Batidas, tinha a ver com o som, com a violência. E que depois a gente falou, não, a gente tem que fazer uma peça afirmativa, a gente tem que fazer uma peça para as pessoas saírem É. bem. Bem, resumo da ópera. Então, só para dizer que não tinha mesmo, foi intencional, foi alguma coisa que foi pensado também muito nessa coisa que eu tava lá fora, assim, Eu lembro muito de uma menina que fazia dança lá em Nova York. Ela era jovem, ela fazia espetáculos para 400, 500 pessoas. E a gente tudo ali mais meio começo, independente, né? Fazendo nossas peças assim. Daí a gente falou, mas e aí, como é que é? O que que você faz? Ela falou, é simples. Os meus dançarinos dançam as músicas que meu público gosta, usam as roupas que meu público gosta de usar, e sei lá, fazem as coisas que meu público quer fazer. Eu falei, é uma coisa meio trivial, mas que na classe teatral de São Paulo, muitas Sim. vezes a gente não pensa o que, que o público quer. Sim. Jamais. A gente Sim. fala da nossa angústia, a gente Uhum. quer, mas a gente tá olhando pro outro. Então, Não, eu Fortes acho Batidas que. começou com essa Uhum. pergunta, assim, o que tá rolando com o jovem? O que tá rolando nas baladas hoje? Com certeza. Acho que E a aí? gente teve uns programas passados que a gente discutiu isso, que a gente, apesar de ter muita coisa, e a gente às vezes perde a mão no egocentrismo, né? Tipo assim, é uma peça sobre tudo eu, o meu discurso, mas o meu discurso conversa? Às vezes, não, né? A maior parte das vezes. Eu mudei muito meu discurso sobre teatro. Duas coisas que mudaram muito. Uma é essa coisa assim, ai, nossa, ninguém se interessa por teatro, esse lugar vitimizado que a gente se Uhum. coloca. Eu devolvo pra classe teatral. A gente se interessa pelo que o público quer ouvir? Exatamente. Uhum. A gente tá afim de ouvir o público mesmo? O que que ele vive? Ou a gente vai chamar as pessoas, digamos que você é uma advogada, eu vou fazer uma peça sobre advogados. Aí os advogados são todos uns filhos da puta, escrotos, que só buscam dinheiro, a gente só fica batendo na nossa plateia, né? Parece que a pessoa vem ao teatro para tomar uma Uhum. lição de moral. A gente não pode... Peças que humanizam, ou que olham com profundidade, até agora sem querer, mas falando de direito, por exemplo, 12 Homens e uma Sentença, Sim. fizeram diversas temporadas. Sim. Uhum. Peças que pegam, às vezes, outras profissões e olham com um olhar complexo, muitas vezes tem né? Também a última sessão de Freud, por exemplo, fui ver Você também. fura a Nossa, bolha e tem Fura a inacreditável. temporadas bolha, claro, longas. porque isso chega nos interessados, as Uhum. pessoas que se interessam por Freud, por psicanálise, eles vão lá e vem um espetáculo É. complexo, que tem a coisa, quando está colocado em xeque. Então eu sinto como uma grande crítica mesmo a nossa classe teatral essa. E a outra foi de que o Brasil era horrível, assim, para produzir. Aí eu fui nesse negócio de Nova York lá, fiquei um mês com um monte de gente ouvindo as histórias de quem fazia teatro no Japão. Falava, no Japão deve ser maravilhoso, eles são Uhum. mestres. Tem 5 Imagina. famílias que fazem, o resto tá É. tudo fudido. A Argentina não tem edital pra nada e tem um teatro super pungente. De repente eu falei assim, gente, acho que a gente tem condições aqui perto das outras cenas. A nossa cena é potente. A gente não E sabe eu- como, talvez, é, né? e aí eu também fui. Que eu acho que o Fortes foi um pouco nesse lugar. Foi um espetáculo que buscou muito público. Aham. E o público deu força ao Fortes Batidas. Então não é que foi uma peça que, nossa, ganhou um edital. É, Nossa, ganhou um. viajou muito, né? Ela viajou muito e ela foi conquistando lugares por conta do público. Porque a gente estreou no Centro Cultural, como eu falei, com certa Uhum. desconfiança do Centro Cultural. Aí a gente foi muito bem no Centro Cultural, isso deu moral.
Aí o Sesc contratou a gente pra uma terceira temporada, que é uma coisa muito rara. Uhum. Aí daqui a pouco as pessoas de prêmios começaram a vir, o que era uma coisa também muito suspeitada, se fosse coisa do jovem. Eu lembro que a gente ganhou o prêmio São Paulo, era muito louco, velho. Porque passava os vídeos das peças, então era assim meio, tá, você é um pouco ácido agora. Tá tudo Mas bem. era assim, a galinha tá pintadinha, a não sei o quê, as jovens, de repente, bom, uma pista de dança, um monte de gente se pegando, assim, era muito contrastante. É. A gente sentia, nossa, a gente é muito peixe fora d'água aqui. Mas um pouco por causa disso, porque até nos editais, quando a gente fala de jovem, não existe. Não. Os espetáculos, os editais falam de infanto-juvenil, é mentira. Uhum. Não é jovem, o que eles estão falando, é infantil. Né? Você Uhum. bota coisas jovens, não tem espaço. Às vezes a gente conseguiu furar a bolha, porque a gente está tentando olhar para esse público jovem, o pequeno ato, em todas essas peças. Se tornou uma. A gente falou, putz, aqui tem tanto criadores quanto um público sedento Uhum. por E novidades. era isso que eu ia dizer, do pequeno ato surgiram vários criadores que estabeleceram quase que uma estética também, né? Se a gente para pensar, embora seja também a sua direção, houve um caminho inverso de não só criar peças para jovens, mas como trazer essas peças já consagradas como Beijo no Asfalto para esse universo, né? Você fazer o Beijo no Asfalto ao ar livre, na Roosevelt, né? Foi na Roosevelt, né? Que eu não tô Foi. doido. Foi Foi. na Roosevelt. É, leva uma obra que talvez esse tal público jovem não tivesse tanto acesso ou Uhum. tanta Nem vontade de quisesse, ter né? acesso para um outro lugar. E aí isso me leva à minha outra pergunta. Você acha que depois dessa trilogia, depois desse tempo todo, como que tá hoje esse tal teatro jovem? Ele ainda pulsa? Olha, eu mesmo tô fazendo um pouco um cheque sobre a minha conexão com o teatro jovem nesse momento. Por quê? Porque no fundo foram duas trilogias, né? Sei lá, mais que duas trilogias, foram 7 peças, porque teve a primeira trilogia jovem que a gente publicou, que foi o Fortes Batidas, o Onze Selvagens e o Distopia Brasil. As três fizeram temporadas no Centro Cultural, acabaram em algum lugar repetindo uma trajetória próxima ao que foi o Fortes Batidas, assim, de ter uma boa relação com o público, de persistir em temporadas, de ir pro Centro Cultural, papapá. Daí veio a pandemia. Uhum, A pandemia instaurou uma nova era no pequeno ato, porque a gente teve que ir para esses formatos híbridos. Uhum. E aí o que era a interação e a imersão, a gente foi para uma pesquisa mais de interação e de ferramentas que veio o caso Cabaré Privé, que tinha a sim. coisa Que era de você sensacional, era escolher, muito interessante. o descontrole público, que o público conduzia os atores pelo fone, e o Vingança Voyeur, que ele Uhum, já veio para o teatro presencial, mas ele foi criado na pandemia. é. Ele é todo feito com fone, porque a gente não Uhum. sabia naquela hora se a gente podia. Caminhando, é muito Porque justamente a interessante. ideia era assim, eu falei, eu vou fazer uma peça com distanciamento de novo. Só que eu não quero botar as pessoas na frente do computador e eu não sei se eu posso botá-las num lugar fechado. Então a gente começou a fazer essa pesquisa estou acompanhando uma reunião, ao mesmo tempo estou ao ar livre. A gente começou a fazer esse teatro paisagem, então tinha pelo Copan, pela Roosevelt. Aí, assim, então no fundo foram duas trilogias. E a gente fechou agora o Carnaval Sim. Futuro, que foi uma espécie de, epa, voltamos realmente ao É. presencial, aí foi a aglomeração, a Uhum. festinha. Agora eu tô criando, por exemplo, labs, né, que são os laboratórios do Pequeno Atos, no Pequeno Ato audiovisual. Que em algum lugar também eu me sinto um pouco assim, tá, legal, teatro jovem, mas eu também, na época, tinha 30 e poucos anos, agora eu tenho 40 e poucos anos, 43 Uhum. recém-feitos. Tenho uma filha. Então também, assim, às vezes para eu fazer aquela aproximação aqui que tá pegando na balada de vocês, já tem um buraco Uhum. de É. energia maior, entendeu? Já tem o que era 10 anos, viraram 20 anos. Você já vira o tio, né? O que que Já esse tio quer? é, já é um pouco assim. Eu sempre brinquei que eu era o tio. Acho que até como uma coisa pra romper também com aquela tradição horrorosa nos 80, né? De diretores assediadores, vamos falar um pouco mal disso. Aham. Eu sempre brincava com eles, mesmo que fosse esse ambiente de balada, eu falava assim, eu sou o tio, que era meio uma escada de chão, tipo assim, vocês se divertem, vocês vão ficar na balada, vocês vão se pegar, não sei o quê, eu não quero, tipo, não me misture. Mas agora acho que tem até um lugar de energia de ativação mesmo, assim, Uhum. sabe? De puta, como é que eu vibro na mesma energia, entende? Tipo, pra conectar o que tá rolando ali. Então, nesse sentido, às vezes eu falo assim, talvez eu esteja precisando de um certo recuo ou abrir outros caminhos. Então, por exemplo, o Escola Modelo, um espetáculo que eu atuei, já também aponta um pouco pra isso, porque, bem, você tem o Bruno Lourenço que fez lá, que escreveu Escola Modelo, já tá tipo indicado ao Shell, tá agora na Rússia apresentando. A Letícia Calvosa fazendo Mary Stewart. Aham. O Fê Vilela, que foi o meu diretor, que fez o Fortes Batidas também como ator,
Ele já estava dirigindo várias peças, estava achando super bem. Então, assim, várias das pessoas do Pequeno Ato, em algum lugar, agora já estão profissionais muito estabelecidos. Tipo, a Inês Buchatsky, que fez as coreografias de toda essa trilogia, agora Fez o está Rei dirigindo o Lear. Rei Lear. É. Que é outro Ou seja, tá assim. estrondo. Então também eu, em algum lugar, eu falei assim, pô, também acho que tem algo agora de eu dar um passo para trás, falar, legal. Em algum lugar, como você falou, criamos, ajudei a formar um pouco uma Uhum, geração, porque foram É. mais de 100 pessoas que com passaram nos certeza. núcleos. Agora eu posso também dialogar um pouco com essa geração, posso inverter um pouquinho também. Talvez em vez de ser o tio do rolê, eu posso ser dirigido, Uhum. ou posso estabelecer uma parceria com É uma alguém. forma de se reinventar também, É, né? claro, por exemplo, no Escola Modelo, Uhum. até se você for pegar a estrutura dramatúrgica, a Letícia, que foi, digamos assim, minha aluna, ela tá ali como professora como eu, me questionando e me botando em xeque o tempo todo ali. Uhum. Então é um lugar também pra sair um pouco dessa, sei lá, é, não quero também cristalizar, sabe? Porque senão eu vou ficar, talvez eu vire um pouco aquilo que eu sacaneei os meus amigos, né? O cara que já tá com 50 e tantos anos fazendo teatro jovem. É. Fala, não, que venham outros teatros jovens aí. Muito bom, muito bom. Então, acho que a gente fechou essa primeira curiosidade muito bem, Né? né? Com ganchos muito bons. E a segunda curiosidade que a gente traz, você já falou um pouquinho, mas a gente queria falar um pouco mais, porque eu acho que é muito interessante. E é uma coisa que a gente vê também que o público do Foyer, já que a gente tá falando de público e do que o público quer ver, é uma coisa que o público do Foyer gosta de entender e saber como esses mecanismos funcionam, que é que você fez parte da Secretaria de Cultura de São Paulo. Como foi essa caminhada dentro da secretaria? Bem, ela rendeu o quê? Umas duas, três peças sobre isso já. De tão traumático que foi a experiência. Você sabe que bem, eu fiz o Weapon is a Part of My Body, que era É. um espetáculo que a gente fez em plena pandemia, que a gente fez no terraço. Eu fiz no terraço da secretaria, eu quis fazer no terraço da secretaria. E que ali eu contava da minha chegada na secretaria junto com o nascimento da minha filha. E o Escola Modelo fala bastante também. Uhum, Eu amo. Eu acho que tem uma coisa, um senso de propósito muito grande. E eu acho que ali também eu me coloquei muito a risco. Porque a gente estava até falando de vaidade, né? Eu acho que quando você vai para uma secretaria, você vira vidraça. O Celso Frateschi me falou isso. Porque naquela Uhum. época eu era presidente do Motim. E, bem ou mal, era isso. Era presidente do Motim, dirigia as peças, todo mundo, aquela coisa, tá, né? Não tinha ninguém batendo em mim, ninguém reclamando de mim, tava tudo bem, né? Aí eu liguei pro Celso. A minha filha tinha nascido, trocou o secretário, não tava sabendo de nada. De repente ele me liga e me chama pra uma conversa. Daí eu falei pro Celso, falei, putz, Celso, me chamaram pra ir pra Secretaria de Cultura. Era o mês que o Bolsonaro tinha tomado posse. Eu tava 2 anos só assim apanhando no motim, tentando lutar pra manter a lei de fomento. A lei de fomento tinha sido paralisada, tentando evitar que o espaço fechasse, sem dinheiro, sem recursos no motim, tipo, porra, tem uma oportunidade real de fazer frente. E uhum, na primeira conversa que eu tive, eu perguntei pro secretário assim, mas é o seguinte, primeiro, eu fiz campanha para Haddad, e dois, eu sou francamente anti-Bolsonaro. Temos algum problema com isso? Ele, não, tudo bem, pode ir para cima. Então, pelo menos aquele começo foi muito exaustivo, foi uma tarefa hercúlea. Eu ainda estava, para completar, eu estava assim, estreando, acho que uma das peças mais complexas da minha vida, se não a mais complexa, que era o Babylon. Estava estreando no Uhum. Sesc Consolação, que eram 4 teatros do mundo todo, simultâneos, na África do Sul, no Reino Unido, nos Estados Unidos, a gente lá, pré-pandemia. Então eu estava fazendo aquelas coisas de link dedicado e tudo de um jeito que o Sesc nunca sabia o que que era aquilo. Tanto que quando veio a pandemia, eu já falei, isso eu já sei brincar. Eu já fiz, gente. É. Foi daí que veio o caso Cabaré Privé. Eu falei assim, não, vamos embora, fazer online, vamos pirar. Porque eu já tinha vivido uma peça feita em inglês, no WhatsApp, desesperado, com ligação paralela, tentando fazer as coisas encaixarem, né? Então eu tava estreando essa peça com a minha filha recém-nascida, entrando na secretaria, tentando destravar o fomento, tentando salvar a MIT, que ia acontecer daqui a um mês e meio, tinha ficado sem dinheiro. Então, assim, foi muito louco, foi muito intenso. E ao final, assim, do primeiro ano, eu tava muito feliz, porque foi assim, acho que foi a coisa mais, os dois desafios mais difíceis que eu tive na vida, assim. Porque foi isso, o Babylon, eu falei, nossa, como é que eu dirijo algo pior que isso? Eu falei, só indo pra secretaria. Peguei Tadã! algo mais difícil que isso. Porque aí é É, teatro com buraco, o Arthur Azevedo tava com um buraco no teto, chovendo na plateia, o Paulo Herol é. fechado sem luz, era o Bolsonaro censurando peça, era a gente tentando remodelar, voltar a lei de fomento com ameaça de processo. Então as pessoas tentavam também me assustar,
fazendo denúncia anônima, abaixo-assinado, porque eu estava francamente querendo voltar com a lei de fomento. Sim. Aí, ao mesmo tempo, a classe teatral, majoritariamente de esquerda, também não está Olha, apoiando, porque é um governo Bruno Covas. e olhava com uma certa desconfiança, Super, então né? era meio bala pra todo lado, É. assim. E no Apple eu lembro que eu até peguei um texto sobre isso, assim. Eu não lembro de qual ex-presidente americano que ele falava isso assim. A coisa da aprovação ou não aprovação importa menos do que você ir lá e tentar fazer algo. Porque quem tenta fazer algo pode acertar, pode errar, sair arranhado, sair vivido, mas se colocou à prova. Uhum, É diferente de quem fica no camarote dando opinião. sim. Que é essa coisa meio síndrome de técnico da seleção que a gente tem aqui, né? Todo mundo tem opinião sobre tudo, mas aí você fala assim, então vamos lá fazer? Aí ninguém Aí vem. ninguém vem. É. Então foi muito louco, foi muito intenso. Se a gente Foi dividido em colocar. duas partes, né? Teve 2 anos que eu fui coordenador de centros culturais e teatros, que acho que é uma história. E teve 1 ano e meio que eu fui coordenador de formação cultural, que é outra história. Até porque depois aí foi a época da morte do Covas, mudança de secretariado. Aí eu tava mais cascudo, mais experiente, ao mesmo tempo numa situação muito mais adversa. Porque daí eu Uhum, comecei a ficar mais sozinho do que eu já tava. Eu sim. tava nem numa gestão que confiava em mim mais e eu não confiava na gestão. Então era um jogo de xadrez assim. É tipo o rei e o peãozinho tentando sobreviver ali no xadrez, que é a secretaria, sabe? Se a gente coloca isso em perspectiva, você falou, foram os primeiros meses do governo Bolsonaro, era uma gestão Bruno Covas. Se não me engano, o secretário de Cultura do Bolsonaro já era o Alvim, ou estava Não. para. Não, foi primeiro. Eu não me lembro quem foi a primeira Ah, pessoa a assumir, exatamente porque mas eles são enfim. irrelevantes, que eles são É, lixo. Foi tanto primeiro um faz. cara que era um irrelevante, aí o Alvin derrubou ele, porque era um cara vinculado sei lá, coisa do turismo. Aí daí o Alvin caiu e veio o Mário Frias. Isso. Mas Não, assim, teve a né? Regina, aí veio o Mário Regina. Frias. Ah, Gente, é. então, Mas enfim, Meu Deus. eles não independente. foram ministros da cultura. Primeiro que É, o ministério foi desfeito. Segundo que, assim, eu fico muito feliz que o Alvin, que além de tudo é outro desses diretores que tem um comportamento completamente tóxico. né, E que eu falava isso para os meus alunos quando iam fazer lá, falava, meu, cuidado, só ouço histórias horrorosas dele. E era muito insensado pela classe, acho que a classe tem que fazer essa lição de casa, que a classe tem esse fetiche com esses grandes Uhum. uhum, polêmicos que xingam todo mundo. Até hoje tem gente da classe teatral que fica fazendo isso, fica fazendo textão no Facebook, xingando todo mundo. Eu falo, gente, a gente não aprendeu a achar que isso é um comportamento tóxico, tosco, uma necessidade de chamar atenção desesperada. Ele já era assim. Em algum lugar, quando teve essa ascensão, foi um pouco por é. aí. Mas, sei lá, desculpa, é só porque assim, vamos jogar todos eles na lata do lixo? Então a gente não sabe Vamos, qual que é o é. nome. Então Uhum. continua o contexto sabendo que era um grande lixo. Nesse grande lixão, o que eu queria saber é como efetivamente era essa estrutura de secretaria. Quero dizer, o que você não era o secretário de Cultura Não. de São Paulo, mas o que efetivamente você fazia nessa primeira parte, nessa primeira gestão? Vamos lá, eu era coordenador de centros culturais e teatros. Então eu cuidava de 19 espaços pela cidade, todos os teatros e todos os centros culturais. Em algum lugar, eu era também o Ale Youssef, que era o secretário da época, ele foi convidando pessoas representativas de cada área, se você for Uhum, lembrar. Então, ele convidou a Laís Bodansky para a SPCine, ele convidou a Erika Palomino, ele convidou o Hugo Pozzolo. Então ele ia meio chamando pessoas que em algum lugar também tinham uma representatividade em diferentes setores. A sim. Josélia na BMA, que tinha Uhum, acabado de ser curadora da Flip. Então também tinha uma coisa assim, que quando o assunto era teatro, me passavam a bola. Então eu cuidava de centros culturais e teatros, mas eu também fiquei um pouco assim, Com apêndice. embaixador das artes cênicas ali. E peguei a dança contemporânea uma hora, porque tava tendo uma briga que o CRD ia ser largado. Eles iam uhum, entregar o CRD, sei lá, pro Teatro Municipal. Aí o pessoal do CRD me procurou, eu falei, não, se eu tenho tão pouco problema, por que não vou me envolver em outro vespeiro? Eu falei, gente, não fechem o CRD. Vamos preservar aqui, traz pro guarda-chuva dos centros culturais e teatros. E você tem uma relação com a dança contemporânea por causa do seu irmão também, né? Sim, é uma é. relação quase. Freud explica, né? Relação problemática, tô brincando. É, mas então, assim, eu cuidava dos centros culturais e teatros e acabava cuidando um pouco das pautas, assim. Então, por exemplo, quando ia ter discussões com o Zé Celso sobre o Parque do Bexiga, eu tava lá. Quando ia ter discussões sobre destravar o fomento, eu tava lá. Discussão sobre apoio à MIT, eu tava lá. Uhum. Ou seja, quando a gente foi pensar virada cultural, o que que a gente fazia com as artes cênicas, eu tava lá. Então, assim, e cuidava desses espaços. Nesses 2 anos, a gente fez bastante coisa nos espaços, assim, então, te dando um pouco o que eu atuei lá.
No primeiro ano, a primeira coisa que eu fiz foi estabelecer uma programação regular em todos os espaços. Porque antes a programação... A Irundina tem uma frase muito boa que o Boulos tem repetido, que ela fala assim, eu quero entrar na prefeitura para que no último ano eu mande menos do que eu mando no começo. Então foi uma coisa que eu fiz. Porque as pessoas sentam naquela cadeira e ficam querendo mandar na programação da cidade inteira. Eu fiz o contrário. Eu cheguei e falei assim: todos os espaços eu quero que vocês me organizem, porque não tinha isso. Um calendário. E que vocês dividam. Vou oferecer para vocês uma grana por mês, a partir do público que vocês têm e da relevância, né, no mapa da cidade. Então, botei mais dinheiro nos centros culturais das pontas. Grajaú, no Sim. extremo sul. Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, na leste. O CCJ e o Tendal, que eram 4 polos. Uhum. Eu falei, esses são polos de macro-regiões, precisam ter mais dinheiro. Pra você ter uma ideia, na gestão do Sturm, que estava tudo completamente maluco, eles estavam gastando mais no Teatro Deste Almeida Prado, que era no Sim, Itaim Bibi, me lembro do que disso. na cidade de Tiradentes. Me lembro disso. Tipo, gastavam assim, não era mais, era 20 vezes mais. Pra tentar atrair o público do Itaim Bibi. Aí isso aí foi uma das mudanças que a gente fez. Então assim, primeira coisa que eu fiz, não vamos organizar tudo assim, vou dividir o dinheiro para vocês, os gestores vão me apresentar uma programação. Eu, como já tinha feito muita peça de rua, muito teatro há muito tempo, eu sei que formação de público envolve regularidade. Então, Uhum. todo mundo vai ter que ter pelo menos uns 2 eventos que acontecem regularmente. Então, se você tem festa, você vai ter todo sábado é festa. Se você tem teatro, você fala quinta do teatro. Se você tem sexta, é sexta dançando na fonte. Aí eu fui estabelecendo e ajudando a pensar com Uhum. cada um, assim, qual que era a programação regular de cada um. Eu mesmo, como, né, tinha circulado muitos daqueles centros culturais, tipo, meses antes, É. sabia que tinha uns que não tinha ninguém. E às vezes tinha aquela coisa dos circuitos, te botavam, contratavam você, você ficava feliz, jogavam numa quarta-feira no Centro Cultural, que nunca tem teatro na quarta-feira, uma peça que ninguém nunca ouviu falar, tinha uma pessoa. Sim. Assim, se você vai ter teatro, você vai ter teatro toda sexta, porque daí a pessoa se acostuma que ela vai lá na sexta, ela começa a ir, que nem no Itaú Cultural. Uhum. Tinha aquela coisa, aquela programação regular, se não me engano, de segunda a terça, na Biblioteca Mário de Andrade. Então regularizamos isso, dividi a grana com todo mundo e comecei a lutar pela infraestrutura das coisas. O que aconteceu? A gente, em um ano, a gente bateu o recorde histórico de público, sem ter dinheiro a mais, porque o orçamento era super precário, né? Não teve nenhum orçamento a mais. Então, a média, mesmo nos governos Haddad, era de 500 mil pessoas por ano nos centros culturais. A gente bateu 1.100.000. Por quê? Por regularidade, a gente organizou, a gente publicava a programação, eles tinham mais autonomia, então conseguiam ter mais prazo, porque a programação Uhum. antes tinha a rubrica do secretário para cada atração. Meu Deus. Cada show tinha uma assinaturinha do secretário autorizando. Coisa rudimentar, né? Coisa muito centralizadora, né? E aí depois foi reabrir os teatros. Eu falei também assim, pô, tô no motim, militando aqui pra abrir teatro, eu não posso ficar com o teatro fechado. Então eu Sim. botei como questão de orgulho, eu precisava reabrir o Paulo Herói e o Arthur Azevedo. A gente conseguiu licitar as 2 obras já no fim do começo. Tô falando muito? Vocês me falam. Não, Não? É tá que esse ótimo. assunto eu fico 10 horas se precisar falar. É muita coisa, eu adoro. Então a gente conseguiu fazer uma licitação, que é uma treta, né? Eu sou um É. diretor de teatro, fui voando aprender como é que fazia a licitação, o que tinha que fazer. Conseguimos licitar, fazer o leilão, babá. Aí a gente conseguiu fazer a licitação da obra no Arthur Azevedo. Eu fechei a plateia do Arthur Azevedo já no primeiro momento, comecei a fazer teatro no palco, para o teatro não Sim. ficar fechado. Então Uhum. muitas peças aconteciam no palco do Arthur Azevedo, que era um palco super grande, né, É bonito. bem grande mesmo. E aí a gente conseguiu reabrir, e o do Paulo Heró fracassou a licitação. Tipo, fracassou assim, não aparece pessoa que quer fazer. Aí a gente teve que listar de novo. É uma burocracia que você quer É. morrer. E eu ia nos lugares assim, as pessoas ficavam assim, não, deixa rolar o teu. Eu botei, não, quem é que eu leiloei? Eu vou lá falar com a pessoa, que é importante. Ficava atazanando, falava com a minha chefe de gabinete, virou até aquela piada da minha chefe de gabinete, lembra do senhora, senhora? Sim. Porque eu perseguia ela, falava assim, ia atrás dela no elevador. Porque a secretaria tem uma coisa legal que você vai andando assim, sabe? Você vai. E o que que acontece até hoje com o Pauleiro? Agora já tá mais regularizado, mas não sei. Às vezes eu tenho a impressão de que foi um teatro construído em cima de cemitério indígena, porque Sim. é, Uhum. Cara, eu acho que tem um erro que de novo voltou, porque voltou um pouco uma lógica de teatro motel, que tá. obrigava muito. Porque tem uma coisa que é a cultura do digital. A cultura do Uhum. digital não combina com a formação de público. O que a gente fez ali? A primeira coisa que eu fazia era assim, as pessoas ficavam assim, eu quero um teatro tipo Cacilda Becker ou Paulo Heró. Eu falei assim, gente, desculpa, você tá sem foco. O Uhum. Cacilda Becker tem 200 lugares, o Paulo Heró tem quase 500. É. Não é o mesmo espetáculo. Não é o mesmo espetáculo que saiu do Parlapatões, Cemitério de Automóveis, que pode ir pro Paulo Heró. Paulo Heró são teatros grandes, peças grandes. O João Caetano, peças grandes.
O Arthur Azevedo, peças grandes. Se quiser fazer pequeno, tem a sala alternativa. Então a primeira coisa que a gente fez, assim, que eram temporadas maiores, porque ele também tinha essa coisa do edital, que era assim, eu vou fazer circulação. Aí a circulação da pessoa. Uma no Alfredo Mesquita, uma no Cacilda Becker, uma... Tipo, gente, isso não é circulação. Você quer circular, você vai pro Grajaú, você vai pra cidade de Tiradentes. O Alfredo Mesquita e o Cacilda Becker estão 10 minutos de distância um do outro e é centro expandido. Então a gente esticou as temporadas. E eu falava assim, e ao mesmo tempo também limitava o número de apresentações, coisa que faço com as minhas peças, né? Tipo assim, putz, essa peça não... Ela quer ficar um mês em cartaz, beleza, mas ela não pode ficar sexta, sábado e domingo, ela pode ficar sextas. Aí sábado e domingo a gente põe uma outra com mais... Então nesse lugar que a gente também aumentou muito o público dos espaços, porque teve uma lógica menos cultura digital. Quando fica essa cultura digital, que cada semana tá uma coisa, a pessoa passa uma semana, aí volta a ficar essa sensação de vazio. A gente conseguiu com o João Caetano pré-reforma, com o Arthur Azevedo. O nosso Arthur Azevedo a gente reabriu em março. Foi das coisas mais felizes e tristes, porque a gente abriu com o show do Tom Zé lotado. Aí a gente trouxe de volta o Clube do Choro, que a gestão Dória tinha cortado com a Haddad, que era do território, lotado. Aí a Cristiane Trisserri tava com aquela peça sobre Frida, que ela fez com o Ornitorrinco, lotado. A gente fez uma semana assim, o teatro reabriu todos os dias, é um teatro, pô, grande, o Arthur Azevedo. Tava lotado, pandemia. O que deu uma semana. E aí eu tive que fazer a reforma do Paulo Heró durante a pandemia também. Foi uma loucura. Nossa. E a gente conseguiu reabrir com máscaras no final de dezembro. E quando eu reabri o Paulo Heró, a gente fez o Centro Cultural da Diversidade também, para marcar território, porque o Décio Almeida Prado era outro, que era vazio. Sim. Que é isso, quando não tem identidade, quando a pessoa não sabe o que vai esperar, não sabe que dias vai ter, fiz vazia. Sim. O Décio era isso, a gente botava as peças, ninguém sabia, não tinha interesse, o público do Itaí não quer. Falou, quando a gente botava uma programação mais diretamente ligada ao público LGBT no teatro, a gente via que bombava. Daí conversando com o Júlio, com o curador dos teatros, e com o Ale, que era o secretário, a gente falou, vamos criar um espaço, fora que a gente riscava o chão com o Bolsonaro, né? Tudo que a gente riscava o chão com o Bolsonaro era bom. E era engraçado que o Alfredo Mesquita até então era conhecido como o teatro dos shows da terceira idade, porque eu vi muita Calbi Peixoto, Ângela Maria, só esse pessoal se apresentava lá. E eram shows pequenos, era voz e violão, uma coisa muito estranha ali. E você sabe que o Mas, Alfredo, na época que eu estive lá, ele era o que tinha a melhor média de público. Que as pessoas ficavam com isso. Por quê? Porque a gente também foi entendendo o território. Aí conversei com o gestor, falei assim, o que funciona aqui? Funciona muito da comédia, porque aqui tem a vantagem de ter estacionamento. Aí a gente levou, por exemplo, um fenômeno que a gente fez justamente, que foi até pré o Rei Lear, que era as drags. Que a gente fez uma noite regular de concurso de drags no Cacilda. Ai, aquilo era maravilhoso. E depois uma noite regular de improviso no Cacilda. Daí as duas deram certo, eu te falei, tão grandes demais, deixa o improviso no Cacilda, vamos levar as drags pro Alfredo. E aí isso, tipo, aí era uma coisa que já tinha público, vai bombando, com regularidade. Legal. Porque sempre tinha, então o público sempre vai. Então é meio isso que acaba acontecendo. O Décio Almeida Prado, quando virou Centro Cultural da Diversidade, no mês que virou Centro Cultural da Diversidade, teve mais público que no ano inteiro anterior. Porque às vezes o que falta é o DNA. Tipo, o Centro de Formação Cultural da Cidade de Tiradentes também estava esvaziado. Por quê? Porque os caras não faziam as coisas que estavam pegando no território. A gente fazia uma festa black lá, que bombava, a gente falou, então vamos fazer um monte de festa. E aí tinha uma relação super problemática da polícia com o território lá, com os bailes funk. Então a gente começou a abraçar bailes do território. Então tinha o baile LGBT, tinha o baile funk, tinha o baile black. Maravilhoso. Bombou o Centro Cultural. Tá vendo? Ó, pergunta da Muito secretaria, bem. fudeu. Faz um programa de 3 horas, gente. Não, que isso. Mas por falar em DNA, eu acho que a gente também tem que falar um pouquinho do DNA do programa do Foyer, que tem o quê? A Encanto Corp, que faz com que tudo possa acontecer, já que a gente falou de fomento e tudo isso. A Encanto Corp é o nosso patrocinador oficial do programa e ela cria momentos pra gente. E esse momento é mais do que especial pra todos nós, por isso ela traz um presente. Olha. Um mimo pra você, Pedro, Gente, pra patrocinador celebrar que dá esse presente, momento. gosto, hein? E ela que já faz muito parte do obrigado. nosso DNA, já faz parte de todo esse movimento do programa. Pode abrir ou só no Natal? Não Eu tem. A gente que é apresentadora, a gente só... brinda, né? Eu só- posso dividir com você. Que meu irmão. divertido. Estou tão feliz. Parabéns, Energia horrorosa no meu presente.
A Vai gente se só formando baba, um clima a gente só baba, horrível. é assim. Gente, o que é Olha Encanto que Corp? É massa. meio uma loção? É o A encanto da Encanto Corp, eles são juventude? especializados em criar momentos. Então, eles estão presentes em diversos teatros hoje, fazendo as lojinhas, aquilo que a gente chama, Sim. para levar um pedacinho do espetáculo para casa. Combinou com o Pequeno Ato, gente. Não é? Né? Olha Eles só. sempre fazem kits pensados, eles sempre trazem uma coisinha para adoçar o dia, para melhorar a Arrasou. semana. Eles são incríveis e tudo isso só acontece por causa deles. Então, obrigada, Encanto Corp. E não deixe de acompanhar o trabalho deles também. Nessa semana você pode encontrá-los, inclusive, lá no Teatro Renault com a lojinha do musical Hairspray. Então não deixa de passar lá e conferir os produtos incríveis da Encanto Corp. E com isso, nós fechamos esse bloco. Ok. É isso, não É é? isso. Mas a gente volta já. E vamos ao nosso primeiro sinal. A magia da edição, não é mesmo? Nossa, eu não vi sinal nenhum, gente. E com isso, a gente entra na nossa segunda parte do programa, em que a gente vai abrir para discussão sobre o quê? Sobre Veraneio, que é o espetáculo que tá voltando e que também fala um pouquinho do seu DNA, né, Pedro? Ali é uma coisa muito interessante. Faz parte de uma trilogia que a gente ainda não sabe o final, mas que teve um começo incrível e que teve uma repercussão fantástica, né? Essa é o quê? A quarta temporada? Putz, do Veraneio, vamos pensar. A gente estreou no Sesc Ipiranga. A gente fez uma belíssima temporada no FAAP, por isso estamos voltando. Fizemos uma temporada no Bravos. Depois a gente rodou o verdade. interior. Campinas, Santos. A gente fez alguns Sescs e fez também circulação com o PROAC, fez Ubatuba. Vim até com uma regata de Ubatuba pra vocês. Foi um momento constrangedor que vocês não puderam ver, O Batubice. mas eu cheguei suado no estúdio de regata. É, Santos, né? Que Santos é um personagem da peça, pra quem viu, porque o Uhum. Rubinho, ele usa a camisa do Santos, acho que é uma marca. E depois a gente fez a tal da circulação pela cidade, né? Que eu Sim. não sou mais gestor público, então eu só agradeço e faço o máximo para encher os teatros, porque foi ótimo mesmo. Mas que a gente fez esses teatros municipais. Foi legal porque também foi um pouco fazendo link, né, com o bloco anterior. Foi a volta minha agora como artista para muitos desses espaços que eu tinha sido coordenador. E também foi gostoso reencontrar as equipes. E aí agora tá podendo, por exemplo, a gente apresentou no Pauleró, né? No Uhum. Arthur Azevedo. Que ótimo. Então tinha um pouco assim, que legal. Agora estamos aproveitando o teatro que eu lutei tanto para estar aberto, né? Para funcionar. E é uma trilogia que tem feito um senhor sucesso, essas duas, né? Porque o Pousada Exatamente. Refúgio, que foi o primeiro espetáculo, também foi um É estrondoso, fenômeno. Eu já né? eu já sei o nome da terceira, já Ah, e a existe. gente queria chegar nisso. Por quê? A gente recebeu um tempo atrás aqui o Léo Cortez, que falou um pouquinho sobre o processo, de como ele criou todo esse espetáculo, né? Qual o esse processo? Ele tá me texto, processando agora? como ele criou esse texto e tal. E ele não nos liberou qual era o nome. É porque ele não tinha, agora tem. Ah, e a gente pode falar, não? Chama Os Vencedores. Hum. Hum. E já tem data? Tem alguma coisa aí por vir? Tem ano que ou- vem. Ano que Ano vem que vai vem. rolar. Ano que E vem o vai que que rolar. eles vencem? Olha, se você viu as duas outras, você sabe que é muito sobre frustração de expectativas, né? Às vezes não é nada. Não vai ser O nada. Léo tem um nome que ele dá pra trilogia, que seria uma espécie de trilogia da fuga, né? Uhum. Que é um pouco também, são personagens buscando fugir da vida que eles estão vivendo, né? Acho que os vencedores também vai tratar desse universo, assim, né? Então, uma família cujos filhos estão. Ixi, não vou dar muito spoiler. Ah, não, por Vou dar. favor. Mas o filho quer ser atleta olímpico, os pais querem mudar de vida, tem um embate social mais forte do que nas outras peças. Acho que a gente foi também mergulhando um pouco, né? O Pousada, ele tá mais naquela bolha de uma classe média, liberal, professor, publicitário, uns mais fodidos que outros. O Veraneio já traz esse choque de moral e classe social com o personagem do Rubinho. E o Vencedores é total conflito social agora, assim. Então a gente vai para uma família de classe baixa que está buscando mudar de vida, buscando uma ascensão social, cujos filhos também representam um pouco isso, que é uma coisa que a gente vê muito, né? Do que horas ela volta em diante, né? Acho que retratou um momento mesmo da nossa sociedade, né? Essa esperança, assim, que começou, sei lá, com o acesso à universidade ou com várias outras maneiras de transpor e com um embate de classe muito forte. E daí tem o patrão dessa família, faz uma visita inesperada e
tem um choque aí. Muito Ótimo. bom. Então a gente já está programado, não é, Bruno? Você volta pra gente receber esse espetáculo aqui de novo no ano que vem. Ah, quem sabe, né? Vamos ver. Não ganhei nada por enquanto. Às vezes é o momento de você pedir, Ó, o Bruno tem entendeu? que pedir na próxima também, porque ele veio aqui, nem sabia que era, Não né? é bem feito, Caiu. que se for falar isso no primeiro bloco, agora se Agora ferrou. Mas Não, falando mas sobre é. veraneio, é um espetáculo que, como a gente já disse, fez um sucesso estrondoso, segue fazendo um sucesso estrondoso. Vem aí para sua próxima temporada de volta ao Teatro FAAP. E tem uma coisa que dentro do veraneio me deixa muito curiosa, que é uma coisa que pega a gente também, além da estrutura, além do texto, enfim, que é a trilha sonora. É. Como é que você. A gente até brinca, né? O Pedro, o nosso diretor, ele brinca que ele gostaria de ter um veraneio Electro Hits pra ouvir fora do espetáculo. Então, conta pra gente, como é que você pensou nessa. Como foi esse processo junto com o Léo, enfim? E tem uma playlist no Spotify pra gente? Podia ter, Olha, hein? tem uma fechada, assim. Eu vou te falar que essa foi uma pesquisa muito grande minha, nas duas peças, no Pousada e no Veraneio. Eu tive muito mais a colaboração da Roberta Martinelli, minha companheira. No Veraneio, eu fui pesquisar, porque assim, quando a gente fala de praia no Brasil, a gente tem um imaginário muito forte. Uhum, Então eu fui pesquisar um pouco essas músicas de praia. E aí também entendendo como esse imaginário da praia mudou. E eu acho que essa peça acompanha e foi um pouco essa trajetória estética e musical que eu quis fazer. Que é começar daquela praia da Bossa Nova dos anos 50 para chegar hoje, entendeu? Na pisadinha, numa É. rocha, em outros ritmos, né? Inclusive ritmos latinos também, que a gente tem puxado muito para como influência, né, dessa música de praia. A própria Anitta tem feito muito sobre isso. Então, assim, eu fui pesquisando essa música de praia e fui tentando fazer uma espécie de trajetória ao longo do tempo, sabe? Falei assim, eu quero em algum lugar fazer uma progressão, sabe? Quero chegar na música que tá tocando hoje na praia. Eu quero botar o choque entre a música, uhum, digamos assim, que a classe média idealizou, que é uma música de praia, a bossa nova, né? O barquinho vai, o barquinho vem, É. ou azul da cor do mar, e botar em choque com essa música de hoje, né? Então foi isso, assim, na verdade. Aí foi, eu realmente passei as férias ouvindo músicas e caçando músicas e pedindo dicas e fazendo Google, às vezes com palavras, sabe assim? Então eu pegava mar, onda, bababá, e vendo que músicas que apareciam. Fui ouvir Lulu Santos, versão de Lulu Santos. Aí tentava ver se eu achava versões das músicas, né? O Pousada Refúgio, eu fiz uma coisa um pouco parecida, que eu fui buscar músicas de escape para esse interior idealizado. Então, qual que é a clássica música disso que a gente tem na nossa música? É a que fechava, que é o que era uma casa no campo. A gente achou uma versão que Elis tá um pouco improvisando e ela chora no meio da, da versão. Mas também fui buscar a mesma coisa, o que, que era isso hoje. E acho que o Pousada tinha um ambiente, digamos assim, mais hipsterizado, tinha as coisas publicitárias que estavam bolando uma coisa em Gonçalves. Então era um sonho muito hipster, né? uhum, Essa coisa de ir pra Gonçalves. Então fui pegar músicas do Terno, músicas da Rita Lee. Então fui fazer uma investigação também desse universo Gonçalves. Quem é que vai pra Gonçalves? Qual que é esse ambiente, assim, hoje? E qual que é o uhum. ambiente, digamos assim, histórico, né? Dessa fuga pro campo. E no veraneio foi com relação à praia. Então, acho que a playlist ela vai jogando um pouco com isso, assim. O veraneio, tanto na música como na estética, ele começa como uma peça de apartamento, um lugar meio idealizado, de uma classe média, as cores, pastéis, É. aquele universo bossa nova, para ele ir caindo num universo mais contemporâneo, mais popular, Mais de farofeiro, coisas né? Uhum. estampadas, É roxo, maravilhoso. claro, com neon, com a coisa da aparelhagem, do paredão, entendeu? A bermuda estampada, o óculos Juliette, essa coisa mais cria, cabelo descolorido, nevô, entendeu? É um pouco botar em Uhum. choque esses dois ambientes, né? O ambiente idealizado da classe média, que ele acha que vai encontrar numa praia, ouvindo bossa nova, com tons pastéis, e o que tá realmente rolando na praia hoje. Que é basicamente o que acontece efetivamente, É. né? Não sei vocês, mas eventualmente eu vou pra praia e não tem, você não foge mais da música da praia, né? Porque antigamente você ia pra praia, você tava na praia, você tinha o som do mar.
Hoje, e aí você saía pra ir pro apartamento, não sei o que tava rolando. Hoje na praia, Uhum. em duas barracas você tem o sertanejo, o piseiro, o não sei o que. Eu não sei mais o que eu ouço. É, É você vai se divertidíssimo, encontrando. mas eu não sei mais o que eu ouço. Sim. E aí é isso. Toda vez agora que eu vou pra praia, eu me sinto no No veraneio. veraneio, que É bom. impressionante. E aí, fazendo um link com isso, é uma comédia, né? É, assim, Uma tragicomédia, né? dá pra rir, né? É uma comédia, é uma Pode-se comédia. rir. É aquela discussão. O Léo escreve como uma tragicomédia. Eu acho que ela tá mais no território da comédia dramática. É, É que ela, o texto do Léo, qual que é o choque que eu tento fazer com o Léo? Os textos dele são muito cômicos, são muito absurdos. E eu acho que quando eu vi as montagens dele com o Lazarato reforçava isso. O Lazarato é um grande admirador da comédia italiana, né? Então ele tinha uma Uhum. coisa bem marcada da comédia. E eu justamente queria fazer uma coisa mais estranha. Eu falei, não, eu vou puxar pro realismo essa comédia, porque eu acho que vai dar um nó. E até porque eu achava que os temas que o Léo trazia, e eu fiquei puxando isso também na escrita, são temas que doem a gente. Não é. adianta eu ficar rindo como se eu tivesse muito superior a esses personagens, sendo que somos nós esses Uhum. personagens. O professor frustrado, o outro que tá em crise na profissão, no casamento, tudo. Então, tanto eu segurava um pouco o Léo pra trazer mais pra perto, pra lugares que doíam mais e puxando um pouco essa veia dramática, como eu também na encenação segurava os atores pra não fazerem comédia. Sim. É uma Uhum. comédia. Só que eu acho que ela é cômica justamente porque eles acreditam nos dramas dos personagens. Então fica uma comédia meio sofrida, assim. Uma comédia. E é justamente a minha pergunta. A chave desse sucesso. É uma pergunta ingrata, mas a chave desse sucesso você acha que está nessa comédia e nessa identificação do público? Porque eu vi na FAAP e eu vi no Bravos. São teatros grandes, eram teatros lotados. E vocês estrearam no Sesc Ipiranga, que não é um teatro imenso, né? Sim. É, então, como que é isso? Cara, as duas peças tiveram essa feliz trajetória de começarem menores e crescerem. O Sim, Pousada Refúgio começou para 40 pessoas naquela sala alternativa do Sesc Pompeia. E aí a gente foi pro Teatro Vivo. sim. E a gente fazia para 200, 300. O veraneio já começa da onde acabou o Pousada Refúgio, né? Fazendo para 200, aí foi pondo para 400, 500. Qual que seria a chave? Eu acho que tem muito a ver, menos com o gênero. O gênero funciona, né? As pessoas gostam de se divertir, é óbvio, e rir. Mas eu acho que voltando para aquela nossa conversa do Fortes Batidas, as pessoas se veem em veraneio. As pessoas veem a sua família, as pessoas veem as coisas do dia a dia, como você falou, você vai para a praia, porque a gente foi para a realidade olhar. Eu não Uhum. estou perdido nas minhas referências estéticas, nos meus livros de arte. Eu estou olhando para o mundo real e querendo ver como é que as pessoas se vestem, como é que elas estão cortando cabelo. O Rubinho vem da observação de várias figuras do funk, do futebol, da Uhum. praia, da moda O do corte do chave. cabelo, É. exatamente, chave, as músicas. Então, assim, ela vem de uma observação das coisas, das pessoas pós-pandemia, das crises das pessoas pós-pandemia, das crises das pessoas nas famílias. Então, eu acho que o veraneio ele tem muita chave de identificação. Acho que é praticamente impossível você ir ver o veraneio e não se identificar com alguma coisa ali. Ou não reconhecer alguém ali, porque fala muito. Isso que eu acho que é muito incrível, assim. Nos últimos anos, além de fazer o Núcleo do Pequeno Ato com jovens, eu tenho tentado muito montar textos novos. Uhum. Se for ver, eu não sou um diretor muito de ficar assim, ah, nossa, ele fez uma montagem do Hamlet É. incrível. Uhum. Eu não gosto muito de ficar pegando textos consagrados, eu gosto de pegar texto novo. Eu gosto de trabalhar muito com dramaturgos novos. Eu fiz isso com o Hugo, fiz isso com o Braulio, fiz isso com o Raul, com o Léo, fiz isso com o Hugo, com o Marcelo Rubens Paiva, sempre assim, tentando, tipo, pegar pessoas que estão escrevendo agora. Acho que o Veraneio tem essa grande qualidade. Tipo assim, ele fala da gente. Tá. Você olha a roupa e você fala, ah, não, aquela roupa é muito. Não sei quem parece. Eu sinto que pessoas fora do teatro se relacionam com a peça, entende? Porque Uhum. conseguem ver códigos da peça no mundo. Então, não sei, eu acho que esse talvez seja um dos grandes trunfos. E com certeza o gênero, né? Tá. Acho que as pessoas estão muito de saco cheio, né? A peça fala disso, né? Tá todo Uhum. mundo muito estressado, né? E aí o nosso teatro, muitas vezes, e eu mesmo visto essa carapuça, quer levar as pessoas pro teatro na sexta-feira delas à noite pra ficar levando esporro ou vendo Uhum. gente gritar. E a pessoa não é obrigada. Eu lembro, sabe do Bertolini? Uhum. Uhum. Quando eu conheci ele, foi tão engraçado. A gente foi num festival e o amigo dele, o irmão dele, o Kiko, inclusive, é ator, né?
E ele falava assim, eu não gosto de teatro, não gosto que gritem comigo. E eu falei, nossa, cara, é uma bela definição de teatro, né? Porque o teatro, no fundo, é como se fosse um jantar íntimo, né? Você senta aqui por 2 horas e fica prestando atenção na pessoa. Uhum. Imagina você vai pra um jantar, 2 pessoas, a pessoa fica... Tipo, É, meu, é. você não quer sair com essa pessoa Uhum. nunca mais. Você quer uma pessoa que seja sensível, que te escute, que te conte uma história engraçada, ou que te conte uma história envolvente, ou que... Fiquei pensando muito nisso, né? Sobre essa coisa, as pessoas não vão mais ao teatro. Mas elas estão sendo bem tratadas naquela... Uhum. Tem gente que foi ver veraneio, cara, num aniversário de casamento, levou a avó, levou o avô, levou a Nossa. mãe. Falou, gente, porra, mas o caso é muito especial. Uhum. Levando namorado se você olha pro público, as pessoas estão levando em situações delicadas pessoas pra ir lá É ver. porque o teatro, no fundo, é uma experiência, né? Então, não é só o momento em que eu estou ali e vejo aquele. É o programa, né? É o Você programa. faz o seu dia estar envolto naquele momento, né? Então você pensa a hora que você vai sair, com que roupa que você vai, com quem que você vai, ou se tem lugar para estacionar, se não tem, se eu vou de metrô, se eu não vou. Então vira toda uma experiência mesmo. Então, realmente, né? Eu não vou planejar tudo isso para sair chorando e ficar, meu Deus. Não, pode ser, eu adoro chorar, eu acho bonito, mas tem gente que gosta menos. Mas o que eu acho que é legal do veraneio, que eu amava, é que as pessoas iam ver e falavam assim, preciso trazer minha mãe. Falava sempre isso assim, não, preciso trazer meu namorado, porque eu acho que essa identificação gerava, não sei quem precisa ver, a tua É. cara. Porque em algum Isso é lugar maravilhoso. Uhum. isso era muito legal. Acho que a base do veraneio tá acima de tudo nessa identificação que as pessoas têm. Então, tipo, várias pessoas levaram, chegava às vezes assim, nossa, aqui é minha avó, minha mãe, meu tio, minha prima. Nossa, oi família. Vão ter Que um bom que bom Natal, vieram. que agora vão ficar usando piada daqui pra falar no Natal de vocês. Mas tem uma coisa muito Sensacional. interessante que você fala algumas vezes, Pedro, que a gente, nas nossas pesquisas, enfim, que é sobre como a plateia responde, isso que a gente está conversando aqui, né? Como a plateia responde isso. E aí eu queria perguntar se você tem uma experiência de plateia, nesse sentido, de responder, mas não ao final, mas durante. Como é esse processo, né? Porque eu sei que você é um diretor que gosta de estar lá todas as vezes. Porque a peça, você diz que ela é mutável, não é? Então que você gosta de estar lá a temporada inteira acompanhando essa mutação da peça e ajustando ela durante. Como é a resposta do público durante? Não, então, o veraneio é maravilhoso, porque eu amo plateia que fala. Eu amo. Ah, meu Deus do céu! O veraneio gera muito isso. Como a comédia, as pessoas se chocam, falam. "Ah!" Então, quando rola esses suspiros, esses comentários, eu vou delírio, assim, porque pra mim é. Eu acho que isso é. Eu acredito que o teatro. Eu busco isso no teatro. É que nem quando eu contei do Fortes Batidas. Quando a galera vibrava, que os meninos se beijavam, mas vibravam de aplaudir, gritar, ou vaiavam o personagem. Muitas vezes no Fortes Batidas a gente entrava em confronto com o personagem. Que ótimo. Pra mim, cara, isso pra mim é o que eu busco no teatro. É um teatro pleno. A pessoa já abriu mão do senso crítico, no sentido de, ai, tô gostando, não tô gostando. Ela tá tão envolvida que ela tá se relacionando diretamente com a peça. Então, no Veraneio, como é uma comédia, ela tem um pouco isso, de que às vezes as pessoas suspiram, falam, comentam. E como tem reviravoltas na trama, muitas vezes as reações da plateia são impagáveis, né? Sim. Não vou dar spoiler aqui, mas tem reviravoltas, o texto é muito esperto, né? Muito cheio de sagacidade, assim, então ele vai... Eu acho que o Léo, nesse texto, ele tem uma capacidade que ele vai fazendo uma espécie de truco, 6, 9, ele vai exponenciando Uhum. o risco e não para. Então isso é muito bom, assim, para o público vai dando uma sensação de, meu Deus, pra onde isso tá indo? E acho que uma coisa também que rola no Veraneio, além dessa... Tem essa engenhosidade de todas as pessoas que estão ao meu lado, né? Tipo, o elenco é muito bom. O elenco é muito bom. Isso não é porque isso não passa por mim. Claro, dirigir gente muito boa, mas é um prazer, né? Você vai ver Clarice Abujan, você vai ver o Maurício Debarros, você vai ver todos que estão lá, o Silvio Restife, a Glaucia Tati, o Léo, tá todo mundo assim. Isso também acho que leva as pessoas ao teatro, porque são grandes Sim. atores que têm seu público e que estão lá entregando, pô, um bom texto, com um bom elenco, sabe? Tá tudo no Uhum. lugar ali, falando de uma coisa contemporânea. Agora é mais isso no veraneio, né? Porque nesse sentido, eu que sou do imersivo, do interativo, pô, eu fazia, no caso do Cabaré Privé, as pessoas interrogarem os atores. No Uhum. veraneio a relação até que é convencional, é um palco lá, a É. plateia não tem que falar, tem quarta parede no veraneio. Eu fico forçando ali, como eles são todos da comédia, eles a nem ficarem quebrando muito a quarta parede pra manter um, um certo jogo tenso ali Uhum. dentro, né? Mas as pessoas reagem pela comédia mesmo, pelo absurdo que vai sendo levado. Muito bom.
Muito bom. Temos mais perguntas, Bruno? Porque eu acho que assim, as minhas próximas perguntas eu estaria dando spoilers gigantescos, então eu não Ah, eu posso estar fazendo. também. Eu também. Eu tenho uma última pergunta, na verdade. Ah, mas dá alerta de spoiler e dá spoiler, E ué. da- A pessoa tá sabendo que vai ter spoiler. tem isso também. Mas eu tenho uma última pergunta, ainda falando muito rapidamente sobre produção, que como é vocês manterem essa peça sempre voltando, sempre voltando? Eu lembro de uma entrevista, o Maurício entrevistando a Denise Weinberg, e aí acho que ela falou alguma coisa disso. Pô, vocês estão com uma peça muito tempo, muito legal, mas aí tem que sair, tá dando público, mas tem que sair porque já tem outra para entrar. E precisa sair, você não pode ficar num teatro muito tempo. Vocês têm sentido isso? Do tipo, tá sempre saindo no auge e precisando voltar? Ah, não sei se eu sinto isso, se eu concordo tanto. Que eu acho que o nosso sistema, assim, de. É muito raro uma peça se bancar pela bilheteria, né? E aí, nesse sentido também, aí vem o Fagundes e fala, ó, tá bom, você é o Fagundes, você tá 3 décadas sendo protagonista na TV. Desculpa, tua condição de competição não é igual. A gente não é o Fagundes que pode simplesmente falar, eu faço na bilheteria e pronto, final. É, porque teve anos de uma outra estrutura que não é a bilheteria que te estruturou, né? Então, como eu, nessa troca, eu sou muito admirador do teatro argentino. Eu acho que eles fazem longas temporadas. é, e de peças que eu admiro, acho que até o Veraneio dialoga com uma peça que eu quero montar, que é a Missão da Família Coleman. É, eles estão em cartaz há não sei quantos anos. Então tem algo disso que a gente fez com Os Selvagens, com outras peças para Fortes Batidas, que é assim, meu, vamos persistir. Vamos formar um público aqui. Só que ao mesmo tempo isso é uma espécie de guerrilha, né? Porque nessas peças, pô, quando que realmente ganhou dinheiro de bilheteria? Você pode conseguir, a peça vai crescendo, você minimamente pagar a sua equipe. Ter uma coisa, mas assim, eu ainda não cheguei, infelizmente, nesse lugar de, nossa, a peça tá dando uma grana de bilheteria. Eu consigo chegar em lugares que, assim, essa peça tá se pagando, tipo assim, ninguém tá gastando dinheiro pra fazer a peça, mas não é Uhum. a tua ocupação principal. Então, o Veraneio, ele fez esse sucesso de público, mas é isso, é uma peça que tem um público grande, que tem uma equipe, tem um cenário. Ela não chega a ser uma peça que você fala assim, nossa, que fenômeno, os caras estão comprando um apartamento. Não estamos, porque a gente está fazendo uma peça que não é tão simples, né? Não é um solo com Uhum. um refletor. Tem um elenco grande, uma equipe grande. Então, nesse sentido, a gente esticou as temporadas, sabe? A gente saiu Uhum. um pouco da cultura do edital e falou assim, não, vamos arriscar. Então acho que eu e todo o time, a gente fala assim, não, vamos fazer uma temporada no FAAP. A gente não tem dinheiro pra fazer, Sim. vamos fazer. Isso acho que tem uma certa diferença do resto da classe que muitas vezes, sem querer, não é julgar. É diferente, porque eu respeito, eu tô até aprendendo com isso. Às vezes, não tem edital, não vou fazer. Sim. Eu falo, tá bom, eu não faço peça que fica No só com o edital. Sesc. Uhum. Mas é meio na louca. Então, por isso também eu dependo da plateia. Agora, a gente fez temporadas, assim, não acho que assim, a gente poderia, por exemplo, no FAP ter ficado mais na primeira temporada? Poderia. Tava num crescendo bom de bilheteria. Aí realmente, FAP tinha uma pauta porque veio o Tom na Fazenda, que era aquele Ah, fenômeno bizarro de público, né? Então eu não sinto que é uma culpa do teatro. Eu sinto que é uma coisa, talvez, do nosso ecossistema. Eu acho, sendo mais crítico, que a gente tem um ecossistema unindo todas as pontas, que é o do edital. Eu acho que ele é ruim. Porque a gente está privilegiando muito a estreia e pouco a permanência. Então a gente tem uhum. muito dinheiro para as pessoas fazerem peças e pouco dinheiro para elas preservarem peças. A gente não tem edital de espaço. Sim. A gente tem edital de peça e não tem edital de espaço. Ou seja, o espaço, que é quem permitiria que tivesse temporadas longas, não estão apoiados. Uhum. Eles precisam ter uma pesquisa vinculada a um coletivo para ter um fomento. Por isso que essa guerra no fomento. Não tem um edital para o espaço. Pequeno ato não tem um edital para existir. Sim. Se eu tivesse um edital, eu poderia manter uma peça lá com mais segurança por mais tempo, porque o teatro está pago, eu tenho um básico. Então não tem. Então eu acho que, na verdade, o gargalo é que a gente às vezes até está injetando bastante dinheiro, mas a gente acaba fazendo peças caras. O que que acontece também? Desculpa eu falar muito, mas a gente acaba investindo nas nossas peças, a gente acaba fazendo, tá, agora a gente vai estrear no Sesc, então a gente vai fazer uma puta cenário, a gente vai Uhum. arrasar, porque a gente ganhou de edital e o Sesc, ou só o edital, não sei o quê, ou a gente quer se credenciar a tal prêmio, a gente vai gastar muito dinheiro. Aí a peça fica cara e fica inviável.
E depois Sim. não sai dali, né? Aí depois não sai dali. Então, às vezes, é quase uma maldição você ganhar um edital, porque você acaba fazendo uma peça com uma estrutura que depois é impossível de manter. Então, nesse sentido, os argentinos, eles fazem peças que se mantêm porque eles já partem do dinheiro nenhum. Então, assim, ou a coisa já se mantém ali pelo que é. Então, no fundo, pra mim, o grande gargalo é esse, que eu acho que a gente tá investindo mal o dinheiro. A gente tá investindo pouco em estabilidade da cena, tá investindo muito em premiação, pegando alguns e dando, pronto, eba, fui selecionado, sou o vencedor. Muito Só que bem. aí, Mas Sim. esses assuntos a gente vai ter que deixar para um próximo olha, vai episódio. ter outro episódio. Com certeza, já está mais do que convidado a voltar para a gente falar de tudo isso, porque é algo que nos interessa muito. E eu acho que é algo que a gente precisa discutir cada vez mais no nosso cenário, para que a gente aprenda também a valorizar outros espetáculos, para que a gente entenda a importância da gente ir ao teatro quando não se tem fomento, quando o espetáculo está ali na raça, está ali fazendo a sua próxima temporada. Então, eu acho que a gente precisa voltar e já está mais do que convidado, Pedro. Então, por favor. E com isso, a gente vai para o nosso próximo bloco. E vamos ao nosso segundo sinal. Agora você ouviu, não pode Olha, distrair um eu minuto, tenho olha esse que coisa. desespero. Não, eu não distraí nada. Eu tenho esse desespero de que, por exemplo, pra Clarice, às vezes a gente tem que dar o sinal ali, porque ela vai entrar antes. Tem o primeiro sinal, ela já entra em cena de Uhum. veraneio. Aí o segundo sinal já entram os outros. Então, assim, a coisa do sinal é importante. Assim, né? Porque às vezes os 3 sinais, falhou o primeiro, você ainda tem os outros 2. No veraneio, não. Cada sinal já é uma entrada. Que ótimo. E tem vezes que o sinal toca abaixo. Então aqui eu tô revivendo o pesadelo Tá do. vendo? O ator não ouviu o sinal. Mas foi uma distração, é que... É, né? A gente tá no centro Eu de tô São Paulo, é uma imaginando. coisa Pensa que eu muito... sou diante de uma Sim, plateia. existe uma interferência, é uma Teatro é coisa, isso. né? É isso. E aqui no foyer, o momento do nosso segundo sinal é aquele momento em que as portas do teatro estão se abrindo, as pessoas estão invadindo a nossa plateia, estão sentando, estão se acomodando. Tá E cheio aqui, hoje, não? com certeza, Tá, por lotado. favor, que é um Lotado. desespero, né? Até ali haja amendoim no camarim de ansiedade. Não, já tem um burburinho, já tem um cheirinho de pipoca saindo. Bom, E aqui também é o momento da gente falar onde a gente tá, aonde vai estrear, que dias são, para que todo o nosso público possa estar lá no momento que der o segundo sinal. maravilhoso. O Veraneio estreia às terças e quartas no Teatro FAAP, às 8 da noite, a partir do dia 22 de outubro. E fica até o comecinho de dezembro. Mas não deixa pra depois, não. Vê logo, porque você vai querer voltar, você vai querer trazer a família, então já vê no começo. E os ingressos também voam, né? Então não vale a pena. Eu acho que é a garantia de satisfação. Eu garanto satisfação. Satisfação garantida. Ou você me encontra no foyer, eu vou estar lá. Aí você vem tirar a satisfação. Vai ser um episódio 2, a briga, né? Você sabe que o Léo Cortez, esse autor de comédia, ele é muito sério, né? Ele Uhum. leva muito a sério, muito engraçado. Os cômicos são assim, né? Você acha que ele é mó. E ele já comparou a nossa relação com o Klaus Kinski e o Herzog. Eu falei, gente, Tudo bom? os caras davam, tudo bem. Os outros atiravam um no outro. Eu achei que a gente tava fazendo uma comédia junto. Mas então, assim, se vocês quiserem me cobrar no foyer, fazer um climão. O Bruno criou um climão aqui no começo. Eu estarei lá É mas eu assim, sou pra ó. viver eu logo sou no assim. começo. Muito bem. E próximos projetos, o Lab, como a gente encontra tudo isso também, como a gente pode ir ao Pequeno Ato, o que tá rolando por lá. Ó, o Pequeno Ato tem sempre espetáculos em cartaz. No momento não tá com peças do Pequeno Ato. Eu vou estrear em janeiro um espetáculo novo que chama Finlândia, que é de um autor francês chamado Pascal Rambert, que é com a Paula Cohen e o Gido Pinheiro, que são um casal na vida real. E estão botando à prova a relação deles, porque é um casal Maravilhoso. destruindo ao longo de alguns minutos. Um texto maravilhoso, assim. Muito bom, muito bom. Sabe quando você encontra um texto que você fala, que você saboreia, assim, e vem aqueles biches bons, aquele diálogo que um acaba com o outro de um jeito magistral e é contemporâneo. Então nunca fizeram no Brasil. E acho que em algum lugar persiga um pouco esse lugar de também ser uma peça nova. A gente vai estrear no final de janeiro no Teatro Vivo. Esse é um espetáculo já pro ano que vem. E na sequência, ainda sem data, a gente está batalhando pelos vencedores, que é o fechamento da trilogia com o Léo. Muito bem. E se você quiser encontrar todos esses espetáculos e também veraneio, basta você acessar o foyer.digital, porque vão ter todas as informações lá. Não esquece de se inscrever no canal, porque também vai ficar por dentro de todas as novidades e todo esse elenco vai vir aqui, já estamos fechando isso Por hoje. favor, bota o povo Não é pra mesmo? trabalhar, né, gente? Com certeza já vão estar aqui. As nossas redes sociais são todas foyer.digital, então não esquece de acompanhar todas.
E Bruno, como a gente te encontra? Bom, eu estou aqui também no Foyer todas as quartas e sextas. Então você me vê falando, fazendo críticas de espetáculos, batendo um papo com vocês, não falando coisa com coisa, acontece muito também. E no meu Instagram é bruno.cavalcante. É, não recomendo, mas se quiser seguir, eu tô lá. Muito bem. Foi um prazer te receber hoje aqui no Foyer. Bruno, que você volte mais vezes. A gente vai providenciar um kit, tá bom? Fica É, tranquilo. que eu só volto assim. Não, ficou fica meio tranquilo, a gente constrangedor vai pra meio mim. complicado. Ele ficou desejando meu kit, Senão é você uma vem com o seu situação. óculos. Ah, bom. Mas isso é Aí eu papo não- pra isso é outro papo Óculos episódio. da Nazaré, ele vem, né, de vilão, quando ganhar o kit, pior ele é que bota eu o vi Pior mesmo. que é, O menino. pior é que eu Pior vi que é. Pedro, É muito isso. obrigada por você ter Obrigado. vindo. Foi um prazer conversar com vocês e a gente se vê em veraneio. Demorou, tamo Que junto. bom. É isso. Então vamos agora ao nosso terceiro sinal. E cortamos.